Olá, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Marcelo Barros? Que beleza, Mauro, estar com você mais uma vez e com o pessoal querido dessa roda de conversa que nós formamos aqui no Paz e Bem. Muito legal mesmo. Estamos juntos nessa. Você nos assiste em qualquer momento, né? Outubro, novembro, dezembro, qualquer momento. Mas estamos juntos nesta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, véspera de um dia muito importante, que é o 7 de setembro. E se tem 7 de setembro, Marcelo, tem Grito dos Excluídos, né? Mais uma vez, 30ª edição, 30 anos do Grito dos Excluídos. Antes de falar do tema, queria te perguntar sobre a relevância, né, de 30 anos do Grito dos Excluídos. Qual é a relevância desta iniciativa que se repete já há bastante tempo? Mauro, eu acho que a importância muito grande do grito é que 7 de setembro ficou sendo, digamos, conhecido e famoso pelo desfile militar. Uhum. E o desfile militar que caracteriza. Quando eu era criança, tinha desfile militar e o desfile de colégios. Em tudo que é de cidade, capitais, os colégios particulares e públicos iam para a rua também num desfile de tipo militar, com banda, música, com. E esse desfile militar ele é uma ostentação de força, é uma ostentação de poderio, de agressão. E nós, hoje em dia, trabalhando há tantos anos, em tanto tempo e de tais maneiras, né? Por uma educação libertadora, por uma relação diferente, por aquilo que o Gandhi, Noel de Câmara, chamavam a não violência ativa. Então, a gente tem um outro tipo de manifestação no dia da independência. Primeiro, porque a independência, de fato, não está completada. A gente quer valorizar, a gente quer dizer tudo bem, está ótimo, graças a Deus que houve a independência política do Brasil, mas independência política sem independência econômica não é verdadeira. E a independência do Estado no meio de um povo cada dia mais dependente em todos os aspectos, também não é justo. Então, o grito dos excluídos e excluídas vem para acentuar, para valorizar essas lutas populares, essa caminhada do povo pela verdadeira libertação, por uma libertação que nós chamamos integral, e não apenas em parte, e não apenas no aspecto. É isso. Sim, 30 anos. Esta é a mensagem. 30 anos acontece às margens, né? Como é uma característica da profecia, né? A profecia nunca está lá no meio do desfile militar, né? Não vai desfilar junto com os militares, não. Ela acontece nas margens. E essa tem sido uma característica. Por exemplo, em São Paulo, a marcha do grito sempre partiu lá do Ipiranga e veio vindo, né? Veio caminhando pela cidade, em outros momentos em outros lugares, e assim no país inteiro, né? Fora do circuito. Né? É verdade, porque o grito dos excluídos e excluídas ele é consequência das primeiras semanas sociais brasileiras. O que é a Semana Social Brasileira? É uma semana especial na qual, a partir das pastorais sociais da CNBB, se convidam os movimentos populares do campo e da cidade, os movimentos organizados do povo, para refletir sobre que Brasil nós queremos, com qual Brasil nós sonhamos e o que é necessário para construir esse país de justiça, de fraternidade, de igualdade. Então, a partir da segunda Semana Social Brasileira, pegou essa intuição do grito
dos excluídos e excluídas, e a partir daí tem crescido cada vez mais há 30 anos para cá. E atualmente, você sabe, Mauro, que não é apenas uma iniciativa brasileira, mas existe o grito continental em vários países da América Latina. Mesmo não sendo no dia 7 de setembro, porque 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Então, não tem muito sentido, num dia de trabalho normal e comum, fazer grito dos excluídos em outros países para os quais 7 de setembro não significa nada. Então, Sim. em muitos países, o grito dos excluídos e excluídas é no dia 12 de outubro, o dia marcado pela memória da chegada dos europeus, a primeira chegada do Cristóvão Colombo no Caribe. Então, esse dia que, durante um certo tempo, foi chamado do Dia da Raça, e não é Dia da Raça, o das raças. É o dia em que a gente lembra o começo da colonização, da conquista violenta, e a gente reage contra essa colonização. Aqui no Brasil, mesmo não sendo neste dia, 12 de outubro, é importante que o grito dos excluídos perceba que não é possível um Brasil independente sem um mundo inteiro independente. Hoje, as duas coisas estão ligadas. Nenhum país é independente sem que essa independência seja internacional e seja mundial. E é interessante porque as celebrações oficiais do 7 de setembro, todas elas marcadas, então, por paradas militares, elas são a comemoração da vitória daqueles que dominam o país, né? É a celebração desta vitória. E é muito interessante este ano, Marcelo, que a gente vai ter tropas, por exemplo, da Marinha e do Exército desfilando nesses desfiles militares. E há 10 dias atrás, tanto a Marinha quanto o Exército estavam dizendo, não, protestando contra a tentativa do Estado brasileiro, através do STF, do Supremo Tribunal Federal, de afirmar sua soberania diante do Elon Musk e do X e da Starlink. Né? Tanto o Exército quanto a Marinha estavam defendendo o Elon Musk contra o Brasil. Então, o desfile de 7 de setembro não é o desfile militar de 7 de setembro não celebra a independência brasileira. É impressionante isso que você está falando, quer dizer, como o pessoal primeiro desliga povo e Estado, e depois desliga mesmo o Estado da realidade internacional de uma submissão ao império, que faz com que, por exemplo, basta que a imprensa norte-americana diga um país latino-americano como a Venezuela, que é um dos países que mais tem eleição, e eleição que é viciada e velada internacionalmente por muitos organismos. Né? Eles dizem não é ditadura, já diziam antes da eleição, a gente não aceita o resultado, quando acontecer vai dizer que a eleição é fraudulenta, isso já estava marcado antes, e aí todo mundo aceita numa boa, sem perguntar como foi a eleição, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma situação de países da América Central, de países na América Latina, em que não há problema nenhum. Sim. Não, e aí a gente tem na radicalização disto, este ano, teremos em São Paulo, na Avenida Paulista, algo ainda mais radicalizado, né? Que é a manifestação da extrema-direita, não só para defender o Musk, como para exigir punição ao Supremo, fechamento do Supremo na prática, né? Eles falam até em prisão, enforcamento, morte do Alexandre de Moraes por defender os interesses do país, né? Exatamente. Então, isso que você está dizendo mostra a importância cada vez maior do grito dos excluídos e excluídas, né? Que já não é mais apenas o povo da periferia, não é apenas lavradores sem terra,
não são apenas os povos indígenas, que já seria uma multidão, que já seria muito importante, que a gente gostaria de dar voz a eles, e tem que dar voz e vez a eles e a elas. Mas, atualmente, os excluídos e excluídas é uma grande, imensa parte da população brasileira. Quer dizer, nós vivemos num país que é o terceiro país em desigualdade social no mundo, onde poucos brasileiros, e atualmente eu vi na semana passada a lista dos 10 mais ricos, cada um ganhando bilhões de dólares, não é? E eles somam uma renda que é maior do que a renda da metade da população brasileira. 10 pessoas. Eu sempre digo, sabe, no Fórum Café, que eu ancoro na TV Fórum, a gente não pode esquecer de onde nós vivemos. Gente, 60%, é isso, 60% da população brasileira recebe entre 0 e 1 salário mínimo. Não é que recebe 1, recebe entre 0 e 1. E 90% recebe entre 0 e 3 salários mínimos. É desse país que nós estamos falando, enquanto tem 10 bilionários que ganham mais do que essa imensa maioria. Dos 10 bilionários, por sinal, 8 estão vinculados ao sistema financeiro, um a essas plataformas, ao Facebook, no caso, e o único um ali vinculado a alguma atividade que tem vinculação com a indústria. Desse país que nós estamos falando, né, Marcelo? É isso mesmo, exatamente. Então, isso é uma iniquidade, e o pior é que, infelizmente, as igrejas cristãs e outras religiões ou se omitem diante disso, ou acabam favorecendo esse tipo de situação. Quanto muitos grupos, muitos setores de igreja que continuam com aquela visão: se é pobre é porque Deus não abençoou, e se é rico é abençoado por Deus. E tentam transformar essa ilusão num desejo, né? Eu um dia vou ser bilionário também. Há alguns dias, há algumas semanas, houve um congresso de teologia em Belo Horizonte da FAD. Falamos sobre ele aqui. Jesuítas, né? E esse congresso foi aberto por uma conferência do cientista social Gessé de Souza, que é uma autoridade muito grande na análise da realidade brasileira. E nessa conferência ele foi muito claro. Ele disse: a elite brasileira é uma elite que se especializou em roubar. Não faz outra coisa do que roubar. Roubar o Estado, roubar tudo que é público, né? E roubar. E é impressionante isso num congresso de teologia, o que é que tem a ver com a fé e a espiritualidade. E a resposta é: tem muito, porque, em geral, a forma como se fala da fé e da espiritualidade é conveniente, é conivente com essa realidade. É isso. Nesta quinta-feira, eu falei sobre isso. Neste país, não há, Marcelo, sequer uma fortuna desses bilionários todos, desses multimilionários, desses milionários, que não seja construída sobre crimes. E o principal crime é a espoliação do povo brasileiro, e é isso. Isso tem tudo a ver com a espiritualidade. É bíblico, né? O levantar-se contra a espoliação do povo atravessa, para quem é cristão, né, atravessa os textos bíblicos, do começo ao fim. Exatamente. Por isso é muito importante o lema desse 30º grito dos excluídos e excluídas. O tema, você sabe que vem sempre o mesmo desde o começo: a vida em primeiro lugar. E é um tema que nunca fica ultrapassado, porque ele é o tema fundamental da fé,
do Evangelho. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a vida em primeiro lugar é o tema. Está aí escrito, né? A vida em primeiro lugar. E é muito importante esse lema que está escrito aí: todas as formas de vida importam. Mas quem se importa? Quem se importa? É o lema deste ano. Quer dizer, é um lema que diz: esses bilionários que você está falando, eles são bilionários que justamente não se importam com isso. Dizem: não temos nada a ver com isso. Uhum. Lamento que você esteja à margem. Lamento que haja milhões de pessoas passando fome. Lamento e tudo bem. Sim. E ganham mais de 100 bilhões de reais por mês, ou por ano, não sei, por ano, né? Sim. Então, é uma loucura. E para quem acha que isso é um tema da política, né? Se a gente vai lá no profeta Amós, no capítulo 8, ele diz: vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, murmuram: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? Na lua nova, naqueles tempos, não podia se fazer venda de cereal. E a que horas terminará o período do Shabá, quando também não podiam fazer atividades? O sábado derrubar. O sábado, né? O Shabá, o sábado, para que possamos comercializar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas, e assim podendo comprar o pobre mediante a prata para que se torne servo, e o necessitado por um par de sandálias. Por um par de sandálias. É disso que se trata. Isto não é esta ideia da política como algo degenerado, é a essência do pensamento público, né? É impressionante isso, por exemplo, quando a gente pensa nessa história do marco temporal, na realidade atual dos povos indígenas no Brasil. A situação atual dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, clama aos céus como um grito terrível de sangue, de opressão, de desumanidade, que nenhum brasileiro ou brasileira pode ficar insensível. É uma situação terrível, é uma calamidade, né? E é importante que isso ressoe no nosso grito. Porque, Mauro, o grito não é apenas no dia 7 de setembro a manifestação na rua. Ele é um processo de reflexão e é um processo de denúncia e de, digamos, de atividades que se desenrolam ao redor do ano. Sim. Então, é importante que o grito não fique apenas no 7 de setembro de cada cidade. Então, ele vá até Dourados, no Mato Grosso do Sul, para dizer essa realidade é uma realidade impossível de poder continuar. Que ele vá até Roraima, junto aos povos Yanomami. Que ele vá, por exemplo, às situações do povo negro hostilizado, vítima de preconceito racial, de racismo estrutural e racismo religioso, na perseguição às religiões negras, às religiões afro-brasileiras. É muito importante que cada uma de nós se defina e grite contra isso. E aí entender essa mensagem, né? No documento histórico do Papa, né? A encíclica sobre o planeta, Laudato Si, em que ele vai dizer que a religião, a espiritualidade, a vida das pessoas tem que estar olhando para os pobres. E aí, no caso, dentre os pobres, um pobre ou uma pobre em destaque, o planeta Terra, né? Nós estamos, neste momento, vivendo a maior seca da história do Brasil.
Disse que a seca é a maior desde 1950. Sim, mas é porque antes de 1950 não tinha medida, não se fazia o cômputo da seca. Então, muito provavelmente, é a maior seca da história do país. Na quarta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi ao Senado num discurso pungente, realmente pungente, falando sobre isso. Ela disse, olha, otimisticamente, o Pantanal, do jeito que a coisa vai, seca, desaparece até o final do século. Conversei com uma cientista ambiental que falou, olha, ela foi realmente otimista. A previsão é que isso aconteça talvez em menos de 10 anos. Então, que loucura, né? Então, essa ideia... não, e é isso, nessas queimadas, né, Marcelo? Nós estamos aqui em Brasília, estou vendo, a gente está ontem de novo sem conseguir respirar, porque está queimando a Flona, né? A floresta nacional aqui de Brasília. E são as árvores, e são as espécies animais também, né? Os passarinhos, os lagartos, as cobras, todo tipo de animal. Toda a natureza, né? A mãe terra, a pátria morrendo. É importante esse grito dos excluídos e das excluídas, e é muito importante que ressoe por outros gritos, quer dizer, muitos gritos, para que essa situação possa melhorar. Marcelo, para encerrar, como sempre, tua boa palavra sobre nós, hoje uma boa palavra voltada ao grito das excluídas e excluídos. Na Bíblia, o profeta Jeremias chamava Deus, o Senhor, Javé, nossa justiça. Era o apelido dele. O nome de Deus é justiça. Que Deus, justiça amorosa, possa, ele que já ouviu e ouve todos os nossos gritos e gritos dos excluídos e excluídas por justiça, por paz, por cuidado com a natureza, com a criação, que ele possa nos dar força, energia, luz para lutar contra essa realidade e possa nos ajudar em uma vitória que mude o mundo. Um novo mundo é possível, é necessário, é urgente e nós temos de fazê-lo. Que Deus nos abençoe nesse caminho e que nós possamos, juntos e juntas, vivermos um novo mundo em que não seja mais necessário o grito dos excluídos e excluídas. Amém. Amém, amém, Marcelo. Paz e bem para você e toda a nossa comunidade. Você, Mauro, um grande abraço. Deus te seja bendito por você ser a pessoa que você é e o trabalho que você faz. Grande abraço, até logo. Você é o mesmo, Marcelo. Tchau, gente. Paz e bem.